Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4 TV Aratu. Hoje nós estamos dando prosseguimento, como todos os sábados, ao nosso programa Encontro com a Cultura Espírita. Vocês divulguem esse programa, porque, na verdade, nós procuramos divulgar aqui, ou veicular aqui, assuntos de muita importância e fatos que me permitam dizer, a maioria, não só de espíritas, mas de não espíritas, a maioria não conhece. Eu não estou querendo ser novidadeiro, como se diz, mas a doutrina espírita é riquíssima em temas de alto nível, em temas que interessam de uma forma muito particular aqueles que querem realmente saber o que é o Espiritismo. Porque, infelizmente, eu digo isso até com tristeza, infelizmente, a população aqui da Bahia, a maioria das pessoas, grande parte das pessoas, melhor dizendo, não sabe o que é o Espiritismo. E aí nós assumimos essa posição de dizer a todos vocês o que é, na verdade, a doutrina espírita. Uma doutrina que surgiu na França, com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, por iniciativa de Denisard Hippolyte Léon Rivail, cognominado Allan Kardec. Então é uma doutrina, me permitam dizer, de primeiro mundo. À época em que surgiu o Espiritismo, havia uma efervescência assim, fantástica, intelectual, cultural, ética, política, sociológica. A França estava em ebulição nesse ponto. E aí o Espiritismo surgiu como mais um ismo, como positivismo, como naturalismo, como as manifestações intelectuais em torno da vida literária francesa. Então a doutrina espírita teve como companheiros e companheiras manifestações maravilhosas do pensamento de vários gênios, como também na música, na política, na arte de um modo geral. Então ela surgiu em meio a todo esse processo. Ela não surgiu aqui no Jebe do Penedo, não, surgiu lá. Aí é que está. Então é uma doutrina em que a grande parte dos intelectuais franceses dela participaram, intelectuais já desencarnados, até mesmo clérigos famosos, como Lacordaire, como João Vianney e tantos outros, que se dedicaram a reformular, ou melhor, que tiveram coragem de reformular seus conceitos, seus valores, né, religiosos, para chancelar a imortalidade da alma, a comunicabilidade e a reencarnação. Então eu sempre gosto de dar esse preâmbulozinho para que as pessoas saibam o que é realmente espiritismo, e eu vou tentar bater nessa tecla sempre, enquanto estiver aqui neste programa. E Deus queira que fiquemos por muito tempo. Há muita coisa ainda a ser dita. Vocês vão ver aí na tela de seus televisores a figura maravilhosamente pintada de Jesus. O autor é Roman Hunt, é o inglês, e ele pintou a imagem de Jesus, deu até o nome de Luz do Mundo, Jesus com uma lanterna na mão. Então esse Roman Hunt pintou esse quadro, e esse quadro foi dado assim a conhecimento do público
em 1848. Aliás, em 1848, em março de 1848, que foi o mês justamente de lançamento deste quadro, né, dessa figura fantástica de Jesus, que tem uma simbologia assim maravilhosa, né, fantástica. Em 1848, nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Huntsville, condado de Wayne, pertinho de Nova York, iniciavam ali manifestações ostensivas dos espíritos através da mediunidade das irmãs Fox, principalmente de Kate Fox. Ela lia Kate e Margaret. Mas Kate Fox era uma médium maravilhosa, espetacular. Os espíritos começaram a se comunicar através dessa família. Uma família até ligada ao protestantismo. Mas isso não impede de maneira nenhuma que a mediunidade venha à tona. Pouco importa a ideologia da pessoa. Pode ser protestante, ateu, pode ser católico, pode ser budista. Mediunidade é uma faculdade a que todos os seres humanos, todos eles são portadores. Então essa faculdade mediúnica da família, das meninas Fox, eram meninas pré-adolescentes, foi o marco, ou se constitui o marco do espiritismo nos Estados Unidos. Nós não vamos dizer no mundo porque na Alemanha, em 1828, já havia manifestações muito assim coordenadas até dos espíritos. Agora nós vamos ao intervalo e vamos falar dessa imagem que vocês viram aí de Jesus. Estamos voltando à presença de todos vocês. Aliás, em parênteses, a nossa audiência tem sido assim mais do que animadora. Graças a Deus, nós estamos alcançando o nosso objetivo de divulgar o espiritismo para um maior número de famílias, não só de pessoas, mas de famílias, e que precisam saber realmente o que é essa doutrina. Mas, falando dessa imagem de Jesus, tão linda, pintada com maestria por Hunt. Aliás, esse quadro estava numa galeria em Londres, mas tentaram furtar esse quadro por 2 vezes. E ele então foi levado para a Universidade de Oxford. Está lá até hoje, com toda a proteção. Agora, tem uma coisa interessante. Vocês observaram a fisionomia de Jesus neste quadro? Vocês prestaram atenção? Reparem, ele está de barba e está de bigode. Barba e bigode. Vocês repararam nisso? Pois bem, quem serviu de modelo ao pintor Hunt foi uma mulher chamada Lísia Sidal, o nome dela. E vocês vão também ver aí na tela a figura, o retrato de Lísia Sidal. Ela está aí. Então puseram barba e bigode em Lísia e ela se transformou em Jesus. Vejam que como a figura de Jesus, ela, através da história, como ela vem sendo utilizada, como fez Leonardo da Vinci na chamada Santa Ceia, que eu não entendi porque ele amontou todos os apóstolos de um lado só da mesa. Porque num banquete as pessoas sentam em volta da mesa. Mas parecia que o pessoal estava sendo fotografado ou filmado
àquela época. E coloca também a figura de Maria Magdala, de Madalena. Se vocês prestarem atenção na Santa Ceia, vocês vão ver a figura de uma mulher. Dizem até que são duas, mas na verdade puseram Madalena no meio dos apóstolos. Isso é uma informação que muita gente não sabe. E tem mais uma coisa, me permitam dizer, é que a mesma pessoa que serviu de modelo para Jesus, serviu de modelo para Judas. É a mesma pessoa, era um homem chamado Paulo, da cidade de Verona. E ele serviu tanto de modelo para Jesus, como para Judas. Então, Leonardo da Vinci encontrou Paulo numa igrejazinha, onde ele estava, num mosteiro. E aí achou uma pessoa muito... que poderia servir de modelo para Jesus. Ele levou para o mosteiro e pintou. Ele pintou todo a ceia. Faltava Judas. Aí um dia ele vinha passando pelas ruas de Verona e encontrou um sujeito jogado à sarjeta, um bêbado. Ele, muito piedoso, se aproxima para ajudar aquela criatura. E aí termina levando para o mosteiro. E lá chegando, ele verificou que aquela pessoa, aquele homem, poderia servir de modelo para Judas. E assim ele o fez. Mas a proporção que ele estava pintando, ele verificou que alguns traços, a maioria dos traços fisionômicos do modelo, combinavam, eram idênticos àqueles traços da fisionomia do que serviu de modelo para Jesus. Era a mesma pessoa. Paulo se degradou a tal ponto que modificou até a sua fisionomia. Tornou-se assim, tomou uma aparência abjeta, até horrível. Então, isso tem um simbolismo muito grande. Mostra que nós podemos, em determinado momento, ter Jesus dentro da gente. Como mostra que, ao lado de Jesus, pode ter um traidor, um homem asqueroso, um homem sem escrúpulos. E não me venha com esses evangelhos, o evangelho de Judas, pelo amor de Deus, que aquilo ali não chega nem a ser apócrifo, é falso. Que mostra um Jesus que queria morrer. Não para salvar a humanidade, mas para se salvar do corpo grosseiro em que ele estava. Então, eu acho que esse evangelho a pessoa devia ter muito cuidado no estudo desse evangelho de Judas, para não comprometer a própria imagem de Jesus. Mas, voltando ao trabalho de Roman Hunt, ele pintou e usou de modelo esta mulher, chamada Lísia Sidal. Pois bem, essa mulher era uma balconista em Londres e era o que se chama de garota de programa. Na verdade, era uma prostituta. E isso não é nenhum demérito. Aqui ninguém está condenando. O próprio Jesus disse, olha, se eles não te condenaram com a mulher adulta, nós também não, eu também não. Então, mulheres adúlteras, prostitutas, né, são criaturas que merecem respeito. Que verifique a história de uma mulher dessa, o seu passado, a sua vida pregressa. A gente não deve condenar assim a priori, à primeira vista. Mas era uma prostituta. Agora, foi um fim trágico que ela teve. Ela se matou. Vejam quanto drama envolve a vida de Jesus, mesmo depois de desencarnado. Ele desencarnou. Ele vê que ele não suportava o corpo grosseiro. Isso mostra que ele reencarnou. O próprio Evangelho de Judas está dizendo isso,
Se ele não suportou o corpo grosseiro, é porque ele reencarnou e queria desencarnar, se livrar daquele corpo grosseiro. Veja então que esse Evangelho de Judas está servindo para que nós façamos, nós espíritas, façamos tirarmos certas ilações, certas deduções do que o Judas supostamente escreveu. Eu digo supostamente porque não há provas concretas. Não é? Não pode fazer nem um exame grafológico. Isso é impossível. Mas estão dando como verdadeira essa peça, não é? Evangélica, entre aspas. Pois bem, então verifiquem que a imagem de Jesus, simbolizando a luz do mundo, ele está em busca de quê? Parece que ele está procurando alguma coisa com a sua lanterna. Como aquele grego também procurava pela praia com a lanterna um homem. Só se Jesus estava também procurando um homem de caráter, impoluto, inatingível moralmente. Então o quadro se presta a várias interpretações. Agora nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já. Agora vamos às nossas perguntas. Lúcia Carolina, de Salvador, pergunta o seguinte: ouço vozes e vejo vultos passando. Também sonho com pessoas mortas. O que significa isso? Olha, Lúcia, você é médium. Está aí. Declaradamente você é médium. Agora, precisa ter muito cuidado. Procure ir no Telma, no Teatro Espírita Leopoldo Machado, na Rua da Boa Viagem, número 8, lá onde vai para Monte Serra. Então, você vá lá para a gente conversar. Agora, o problema é se alguém quiser levar você para um psiquiatra, o que normalmente acontece. E aqui a gente não está criticando coisa nenhuma. Mas acontece que você tem uma faculdade que só pode ser tratada numa casa espírita. Você vê vultos e ouvir vozes, vão dizer que você é esquizofrênica. Você é esquizofrênica? Não é. É uma faculdade que escapa ao conhecimento, infelizmente, desses respeitáveis profissionais da psiquiatria. Maria Alves de Lima, de Salvador. Meu filho já morreu e no Dia das Mães sonhei com ele me abraçando. Isso é ruim? Gosto muito do programa. Olha, um filho abraçar a mãe é ruim? No Dia das Mães ele veio, ele está vivo. Ele preservou o amor que tinha a você. Ele não desapareceu, não. O amor não desaparece. E as pessoas também não. Elas continuam existindo numa dimensão que é específica do espírito. Ele veio e abraçou. Isso é realmente notável, que mostra algo muito interessante e importante. O amor vence a morte. O amor é vitorioso em todos os instantes, mesmo depois da morte. Então se sinta muito feliz por seu filho ter voltado para dar essa prova de amor. Fiquei viúva aos 49 anos e, ao morrer, meu marido ameaçou que eu não teria mais nenhum companheiro. Olha, isso acontece. E como acontece? Infelizmente. Porque, assim como o amor é preservado após a morte, o ciúme também. E aí vem a conclusão da pergunta. Desde então, meu último namorado se suicidou e apareceu para mim
na janela do meu quarto. O que pode estar havendo? Pode estar havendo, e houve um processo obsessivo terrível. É possível isso. Pode ser que ele tenha se suicidado sem nenhuma causa assim, aparente, né? É o que geralmente acontece, mas obsessor mata. Infelizmente, isso acontece. Porque assim como o amor e o ciúme são preservados, o ódio, o desejo de vingança, os maus sentimentos, sentimentos chamados negativos, tudo isso é preservado. As pessoas não perdem as suas características, né, ligadas à sua individualidade e personalidade. As pessoas conservam, mesmo depois da morte. Há casos aí que a chamada literatura espírita registra. Casos concretos, não são ligados a romances, não. Mas nós temos conhecimento de casos realmente concretos e que demonstra a atuação do Espírito em nossas vidas. Jesus mesmo dizia nos Evangelhos, o Espírito age onde quer. Está lá escrito. Então, provavelmente, houve um processo obsessivo muito assim, pernicioso e que levou o seu namorado à morte. Jandira Souza Bastos, de São Caetano. Em setembro de 2005, meu marido e filho morreram em um acidente de carro. Sonhei com eles dentro de casa. Há alguma maneira de saber se eles estão bem? Olha, é muito difícil saber se eles estão bem. Provavelmente não. Porque a maioria das pessoas desencarna sem ter referencial nenhum do mundo espiritual. Não sabem nem que estão vivas, mas estão. Vocês veem isso na codificação de Kardec. Pessoas desencarnam, ninguém deu qualquer tipo de explicação ou ensinou a essas pessoas que a morte é superada pela imortalidade, e aí eles retornam aos locais onde eles viveram. Foi isso que aconteceu com seu marido e com o filho. Eles voltaram, eles retornam à casa onde moravam, ao local de trabalho, dependendo da intensidade da ligação entre o espírito e o local onde ele retorna, para onde ele retorna. Então a gente tem que analisar a questão com muito cuidado. Mas eles realmente, você não sonhou com eles, eles estiveram com você. Geralmente as pessoas atribuem a presença de espírito com o problema do sonho, mas muitas vezes tem nada a ver com sonho. E a mensagem costumeira: nada revela tanto o caráter de uma pessoa quanto as coisas que a fazem rir. Encontro com a cultura espírita.